eu queria ler o último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. E para não ficar muito longo, nós vamos ler a partir do verso 20. Mas eu gostaria de compartilhar algo para você, para que você pudesse ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra, ela me persegue há alguns anos já. A ressignificação de lugares, a ressignificação de experiências, a ressignificação da vida à luz da palavra. Porque para mim este é o segredo do enfrentamento de momentos bons ou difíceis, fáceis ou catastróficos. Se nós aprendermos a ressignificar a vida e os acontecimentos de nossa vida à luz da palavra, nós talvez não consigamos entender tudo, mas nos tornaremos no mínimo mais forte no enfrentamento da vida e das lutas da vida. Então, Atos 28, quem achou, espero que sim, a partir do versículo de número 20. Atos 28, 20. Eu não sei se eles vão projetar para mim, vão, né? Então, de qualquer maneira, eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: por essa razão, já nós vamos descobrir que razão é essa. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Se tiver uma caneta, rabisca essa última frase: por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita, que era seguir Jesus. Assim combinaram de encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Ele estava aprisionado no que hoje nós chamamos de prisão domiciliar, mas não era a casa dele, era uma casa pertencente ao sistema prisional do império. Ele estava lá, desde manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade, ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, e assim não fosse poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa cadeia que ele havia alugado. Olha, ele ainda tinha que pagar pelo aluguel da casa. Prisioneiro naquele tempo não dava gasto para o Estado. Era interessante, porque ele tinha condição, era cidadão romano, condição financeira para tal. Ele alugou uma casa e era vigiado por 6 soldados da guarda imperial cada 4 horas, ou 4 soldados cada 6 horas. Agora a minha mente falhou, mas ele estava lá preso. Todavia podia receber pessoas na casa dele. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Vamos orar uma vez? Senhor Jesus, eu gostaria de que a experiência do apóstolo Paulo, de alguma maneira, pudesse ser aplicável nas nossas próprias vidas, e tenhamos a partir de hoje novos olhos, nova maneira de ver, perspectiva diferente da vida, dos acontecimentos da vida e de tudo o que acontece conosco e ao nosso redor. Nos ajuda no entendimento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
coisa mais importante na vida de uma pessoa é ter um sentido de propósito, um sentido de para que eu estou aqui. E se você ainda não tem esse sentido de propósito, esse alvo para alcançar, eu queria dizer para você que há 2 sonhos de Deus para os filhos dele. Um é universal, para todos os filhos de Deus. E o outro é pessoal, só para você. Mesmo que você ainda não tenha pleno conhecimento do sonho de Deus específico, se usa assim em português, customizado para você, ou seja, feito para você, costurado para você, que serve para você, mesmo que você não tenha noção muito clara disso, há um desejo de Deus que é universal. Deus deseja que todos os filhos dele ajudem outras pessoas enquanto vivemos, enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos. Deus deseja que todos os filhos dele ajudem que outros conheçam a Jesus. Esse é desejo de Deus para todos os filhos de Deus. Eu podia pensar em outros desejos de Deus universais, como Deus deseja que todos nós conversemos com Ele todos os dias, a vida de oração. Deus deseja que conheçamos a sua palavra. É desejo de Deus, é universal para todos os seus filhos. Mas eu queria focar neste um. É desejo de Deus para todos os filhos de Deus que sejamos instrumentos de ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus. O que você disse agora há pouco, Pigato? Encontrei uma pessoa, orei com ele aceitou Jesus. É no andar da vida. Quando nós falamos em obra missionária, às vezes nós confundimos: eu não sou missionário porque eu não fui lá. Esse lá pode ser no outro bairro, na outra cidade, no outro estado, no outro país. Eu não sou de ir lá, então eu não sou missionário. Muda a palavra missionário para missão. Todos nós estamos em missão. Qual missão? Fazer Jesus conhecido de todo mundo. Eu não sei se foi sábado, ontem, ou que dia que eu falei isso, ou se foi em outra igreja, acho que sim, foi em outra igreja. Na Segunda Guerra Mundial caiu uma bomba numa cidadezinha do interior da França, uma cidade bem pequenininha, tinha uma pracinha, e na pracinha tinha uma estátua de Jesus. E uma senhora católica, quando viu a estátua destruída, ela resolveu juntar todos os pedaços e foi montando o quebra-cabeça, colando uma peça na outra para a estátua de Jesus voltar para a praça. Mas ela jamais encontrou os braços de Jesus. Ficaram pulverizados na bomba, no explodir da bomba. Então ela montou a estátua de Jesus sem braços, escreveu um cartaz e pendurou no pescoço de Jesus, e o cartaz dizia: eu não tenho braços senão os vossos. Ela acertou. Nós somos o corpo de Jesus, nós somos a expressão visível e palpável de Jesus Cristo na terra. Ele disse: olha, eu estou assentado à direita do Pai, acima de todo poder e autoridade que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e coloquei todos os meus inimigos debaixo dos meus pés, e o dei à igreja. No capítulo 2 diz: Cristo, quando a gente creu nele, ele nos ressuscitou espiritualmente falando, e espiritualmente falando, Efésios capítulo 2 diz: nós fomos colocados, assentados junto com Jesus à direita de Deus Pai. Portanto, nós estamos acima de todo e qualquer poder espiritual, maligno ou não, do universo. Nós temos uma posição de autoridade. Por isso que quando uma pessoa está endemoniada, eu falo para o demônio: cai fora. E ele pode estrebuchar, demorar, mas vai embora. Porque eu sou bom? Não, porque eu estou assentado à direita do Pai nas regiões celestiais, muito acima de todo poder e autoridade que se nomeia. Nós temos uma posição de autoridade. Coisas maravilhosas Deus faz. E aí ele diz: dei à igreja, que é o meu corpo na terra. Todos os filhos de Deus são expressão do corpo dele. Os braços de Jesus nessa terra são seus. Os pés de Jesus nesta terra são os seus. Os olhos de Jesus nesta terra, de certa maneira, são os seus. Como assim? Ele não sabe tudo? Sabe. Mas lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus estava numa casa, a casa estava lotada, 4 amigos descobrem sabe que tem um amigo que está paralítico, e ele não pode ir porque ele está paralítico. Aqueles 4 amigos pegam o paralítico e levam à presença de Jesus. Jesus sabia que eles estavam lá, mas naquele momento eles eram um exercício pleno de ser corpo de Jesus: perna, braços, olhos e cabeça,
para levar aquela pessoa à presença de Jesus. Então isso é para você e para mim. Talvez você fale assim: Nassif, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, não sei dar testemunho de Jesus para ninguém. Eu preguei uma vez numa igreja na zona leste de São Paulo, mas assim no final da zona leste, lá longe, numa muquifa que você não pode nem imaginar onde era, favelas cercadas de favelas por todos os lados, e depois daquele bairro você cruzava uma montanha, do outro lado da montanha era o município de Mauá. Eu costumava dizer que depois dali, Mauá, era uma igreja pequenininha, tinha umas 40 pessoas na igreja, e eu preguei sobre missões. Você vai entregar sua vida para ser um instrumento de Jesus, de falar de Jesus para todo mundo? E uma menina no último banco, tímida, estudante universitária, disse: Jesus, eu me entrego, mas você sabe que eu não sei, eu morro de vergonha de falar com qualquer pessoa que eu não conheço. No outro dia de manhã, ela levantou cedo, pegou o ônibus que saía ponto final onde ela morava, ponto inicial onde ela morava, ponto final na universidade. Então ela sentava no último banco. Ela sentou e no meio do caminho entrou uma menina dessas todas assim modernas, estabanadas, calça rasgada, e aí comprou ainda calça. Tem gente que compra calça rasgada, né? É interessante. Comprou aquela calça rasgada, tinha um cabelão crespo desse tamanho, uma bolsa tiracolo, que a bolsa vinha aqui na perna, um tênis de cada cor, e entrou dentro do ônibus. Disse: galera, é o seguinte, esse ônibus vai para a universidade tal. A menina tímida disse assim: ele faz ponto final lá. Ela falou: beleza, então vou sentar do teu lado, tem lugar mesmo. Sentou do lado da garota, falou assim: menina, você estuda lá? Aham, disse a garota, crente tímida. Ela falou: eu também estou estudando lá, estou estudando sociologia, meu primeiro ano, eu estou amarrada nessa universidade. Você gosta da universidade? Aham. Eu estou estudando sociologia. Você está estudando sociologia? Então, sabe, eu tenho um professor doidaço, ele mandou fazer trabalho sobre religião, e caiu para mim falar a religião dos crentes. Você já ouviu falar de crente? A crente disse: aham. Aí ela disse assim: olha, você sabe que eu fui numa pá de igreja de crente para entender? Teve numa igreja que eu fui que tinha uma barulheira, uma gritaria, o povo estava tão girando assim, e gritando, que eu falei para uma pessoa lá: o que está acontecendo? A pessoa disse: é Deus operando. Ela disse: nossa, deve ser sem anestesia, porque o povo está gritando. Aí ela falou: você já foi em igreja assim? A crente disse: aham. Não, maluquice, né? Aham. E eu fui numa igreja, numa tal de bateria, não, de Batista. Você já ouviu falar de igreja batista? Ela era batista. Aham. E aquela eu fui, parecia que tinha um velório, mosca fazia barulho, que horror. Você já viu uma igreja batista? Aham. Menina, e eu não estou entendendo nada dessa religião de crente, uma diferente da outra, uma doideira, cada uma tribo mais maluca que a outra. Aí eu falei assim: professor, não estou entendendo. Ele disse: menina, vai ler a Bíblia que você entende. Aí eu comprei uma tal de uma Bíblia. Menina, eu estou lendo a Bíblia, não entende o lhufas. Você já leu a Bíblia alguma vez? Aham. E vai me dizer que você entende a Bíblia? Ela disse: aham. Não, você é crente. Ela disse: aham. Você me ensinaria a Bíblia? Aham. Para encurtar a história, essa menina creu, se batizou. Então, se você sabe falar aham, Deus dá conta. Mas Deus quer isso para você. Então, agora vamos para o Paulo. O Paulo, antes ele chamava Saulo, ele perseguia crente, mandava prender e gostava que eles eram todos mortos. O bicho era bravo. Quando ele se converteu, demorou quase 10 anos para a turma acreditar que ele tinha convertido mesmo. Mas aí, ele estudando a palavra de novo, ressignificou a Bíblia para ele, e agora ele estava cheio de Deus, e a Bíblia Sagrada diz no capítulo 9 do livro de Atos, que quando ele tem um encontro com Jesus Cristo fala para ele que ele é vaso escolhido de Deus para anunciar Jesus entre os reis da terra, os gentios e os judeus. Logo de cara o apóstolo Paulo sabia qual era o propósito da existência dele. Era o mesmo que o seu: anunciar Jesus. E quando ele falou: ok, então eu vou fazer isso de tempo integral, porque ele tinha grana, era de família rica, tinha 3 ou 4 cidadanias, falava pelo menos 11 ou 12 idiomas, era super estudado, pós-graduado numa pá de coisas. O bicho era fera. E aí ele falou: então eu vou andar por esse mundo de Deus,
E quando a grana acabar, eu também sei fazer barraca, tenda. De vez em quando eu faço uma tenda, vendo, com a grana eu dou mais um passo missionário. O cara era doido. Então ele decidiu dedicar a vida dele para isso. Aí, eu não vou contar a vida dele toda porque vai horas. Mas ele enfrentou umas e boas. Ele enfrentou chicoteamento várias vezes, prisões um monte, naufrágios um monte. Se tivesse um crente hoje analisando a vida do Paulo, ia dizer: esse cara tem maldição hereditária, né? É um incrédulo, deve ser pecador, porque só apanha de Deus, né? Mas ele aprendeu a ressignificar todos os acontecimentos da vida dele. E agora, ele ia ser morto, mas como ele é cidadão romano, ele apelou para o julgamento do Império Romano, que não deu certo, mandaram cortar a cabeça dele depois. O apóstolo Paulo é decapitado. E na hora que ele está sendo decapitado, o verdugo que vai cortar a cabeça dele numa machadada pergunta: quer falar mais alguma coisa? Ele podia ter dito assim: diz para o imperador que ele é corrupto, ele faz parte do Supremo Tribunal da Roma, e está uma bagunça aí, e não é justo o que ele está fazendo comigo. E ele podia ter dito isso. Ele disse assim: estou entregando a minha vida como oferta suave ao Senhor, e estarei na presença dele já já. Eu tenho irmãos que estão com Covid e não estão dizendo assim: Jesus, que legal, já já eu estou chegando aí. Porque é duro, assusta, né? Cada um é. O Paulo era maluco. E ele falou isso. Mas, antes disso tudo acontecer, ele é mandado para Roma e é colocado numa casa alugada por ele. Era uma opção que ele tinha como cidadão romano e pós-graduado. Ele ficou numa delegacia em Curitiba. Não, essa era outra história, que nem é pós-graduado, mas deixa para lá. Aí ele ficou naquele lugar e ele podia receber as pessoas. Então ele convidou os judeus para chegar lá. Nessa altura ele já era uma celebridade do mal. Ele era conhecido no mundo inteiro. Então ele aproveita e chama os amigos dele e ele dá o segredo da ressignificação da vida, dos acontecimentos, das lutas, batalhas, tsunamis, catástrofes temporais da nossa vida. Ele diz assim: meus queridos concidadãos judeus, por esta razão eu pedi para que vocês viessem aqui. Ele diz assim: por causa da esperança de Israel, estou preso com estas cadeias. O que eu quero dizer para você? Cada vez que ele foi preso, ele disse: Deus está me colocando na cadeia para pregar o evangelho a alguém. Ele podia ter dito: eu estou aqui aprisionado de maneira injusta e corrupta pelo Império Romano, e era verdade, mas ele prefere dizer: estou nas cadeias por causa da esperança de Israel. O que significa por causa da esperança de Israel? Porque eu sou um pregador da esperança. A esperança chama-se Jesus de Nazaré, que perdoa os seus pecados, muda a tua vida e te leva para a vida eterna. Eu venho trazer esta esperança para Israel, para os gentios, para onde for. Eu sou um portador desta esperança, e aprove a Deus agora me manter nessa cadeia, só para eu ter uma chance de encontrar vocês. Ele não viu a cadeia como: poxa Deus, estou te servindo, e agora quebro a cara desse jeito, Deus. E uma outra vez ele está preso com Silas. Eles foram chicoteados, no dia seguinte eles vão ser decapitados. Eles resolvem olhar para o outro e falar assim: vamos louvar a Deus? Falou: vamos, porque eu estou gemendo para caramba, só falando ai não dá, vamos falar aleluia. E eles começaram a louvar a Deus. Era uma oportunidade de louvar. Estavam os dois sozinhos na cadeia, não tem ninguém para pregar. Então começaram a louvar. Deus mandou um terremoto. Sabe aquela expressão dos católicos? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Parecia ele: estou louvando e dei terremoto. Mas as cadeias caem, o carcereiro descobre, eles pregam para o carcereiro se converte, a família do carcereiro naquela noite se converte. Naquela noite foram todos batizados, de balde acho, mas foram batizados. Por quê? Porque ele ressignificou a vida dele.
Se você é filho do Deus Altíssimo, se você disse: Deus, eu entendo que o teu propósito para a minha vida, faça eu o que fizer da minha vida, ande onde eu andar, trabalhe onde trabalhar, faça o que fizer, eu sempre serei para o Senhor aquele que está em missão. Você sempre, Deus, terá a expectativa de me usar em qualquer situação. Eu fiz um apelo desse numa igreja, uma irmã levantou a mão e disse: eis-me aqui, usa-me. Ela saiu da igreja, bateu o carro, quebrou as 2 pernas, ficou quase 1 mês no hospital. Ela falou: pastor, fui me dedicar, acho que o diabo quis quebrar minhas pernas. Eu falei: para quantos enfermeiros, atendentes e médicos você já falou de Jesus? Ressignifica os acontecimentos de tua vida. A Daniele está contando uma história de ressignificação da vida a partir do entendimento dos propósitos de Deus, mesmo aqueles que ainda não temos compreensão, mas por fé, entender que Deus está nessa. Uma das coisas impossível de pensar de maneira diferente é que este livro é fruto de uma experiência catastrófica, dolorosa, de anos de luta por uma filha, que culmina com a ida dela aos braços do Senhor. E por causa de tudo isso tem o livro. Você fala: então Deus quis levar a filha dela só para ela escrever um livro? Não. Deus quis levar a filha dela porque quis levar para Ele. Quando o Senhor Deus nos projetou, Salmo 139, quando você era uma substância ainda informe no ventre de tua mãe, te vi, te teci e entreteci de forma maravilhosa. Mesmo com defeito físico, mesmo com retardo mental, de forma maravilhosa. E segue o Salmo: e no meu livro escrevi todos os seus dias. A filha de Daniele, queríamos que ela permanecesse aqui 150 anos com a gente, mas estava escrito no livro o dia dela retornar ao Senhor. O Senhor viu a filha de Daniele antes dela existir, e também viu a filha de Daniele de volta para Ele. Quando meu filho estava em coma no hospital, os médicos disseram: não tem mais jeito, as bactérias tomaram conta dele, ele já teve outra embolia que a gente não vai conseguir retirar dos pulmões, o cérebro dele já não funciona. O que nós vamos fazer, pai? Eu, como pastor, já estive presente testemunhando o desligamento das máquinas de 3 ou 4 pessoas, porque os parentes não tinham coragem de ver aquelas máquinas sendo desligadas, o coração parar, o pulmão parar e tudo parar, e aí acabar de tirar os fios e agulhas e tudo que está conectado numa pessoa. E quando chegou a minha vez, eu disse: Deus, 3 ou 4 vezes não foi treinamento suficiente, eu não estou suportando essa ideia. O médico disse: pai, o que você deseja que façamos? E eu disse: doctor, let him go. Doutor, deixe-o ir. O médico disse: to the heaven, para o céu. E eu disse para ele: of course, lógico, doutor. E expliquei: doutor, tem pessoas que vão para o céu e tem pessoas que voltam para o céu. O Rafa está voltando, a filha de Daniele voltou. É um jeito de Deus fazer um milagre que dói demais na gente. As saudades não diminuem com o tempo. Ao contrário do tempo, ela se alimenta. Dói demais, mas o jeito de viver é ressignificar a vida à luz dele. Esse livro só está começando a caminhada. O livro do Rafa, que o meu editor falou: é tão estragado o seu livro que eu vou publicar. Está em português, inglês, espanhol, francês e está sendo traduzido para o suíço-alemão. O livro está andando. A gente nunca sabe o que Deus faz. Você acha que eu gosto da ideia
de ver meu filho partir só para Deus usar isso? Obviamente que não, mas eu tenho que entender que Deus levou meu filho para Ele no melhor lugar. Ele está muito melhor lá do que aqui. E outra coisa, nos reencontraremos. Como eu ressignifico a minha vida e como Daniel o fará junto com a sua família? Tirando a cara do aqui e agora, e enfiando a cara na dimensão do eterno, e pela fé vendo nossos filhos na maior farra com o Senhor, felizes da vida. E quando metemos a cara na dimensão do eterno e vemos os nossos filhos lá, temos forças para viver aqui embaixo e dizer: Deus, eu não queria, não foi opcional para mim, mas já que aconteceu, usa da melhor maneira. Quando você perde um filho, ou quando você perde alguma coisa, bem, para começar, nossos filhos nós não perdemos, eles só mudaram de endereço. Mas não tem problema que a gente use a expressão perder. Dói muito, é difícil demais. Mas teremos que decidir o que iremos fazer com as nossas emoções. Ou eu acuso o médico de negligência, acuso o enfermeiro, acuso o remédio, acuso a máquina, acuso Deus, e fico auto-vitimizado, ferido, e porque ferido estou, começo a ferir os outros, e me acho no direito de ferir todo mundo. Isso é um jeito de viver. Ou eu falo: Senhor, eu não entendo nada, mas de alguma maneira ensina coisas que o Senhor quer me ensinar. Eu, por exemplo, minha lista de oração, que era uma lista de quero, me dá de 200 páginas, passou a ser obrigado. Pessoas passaram a ter um significado muito maior, muito mais importante. Eu não consigo mais agredir ninguém. Mas pastor, você já agrediu? Já. Não consigo mais machucar ninguém, mentir para ninguém, ser falso para ninguém, ter falsas motivações internas e com a boca falar outra coisa. Não dá mais. O ser humano na minha frente é tão valoroso, tão valoroso, tão valoroso, que Deus está mudando coisas. A Bíblia mudou para mim. Eu li o Salmo 23, diz: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu fui falar: Deus, eu não sou crente. Eu vim falar para você que eu não sou crente. Eu nem sei porque eu estou falando com você, porque eu não sou crente. Porque está escrito na sua Bíblia aí, ó, que quem está no vale da sombra da morte não teme nada. E eu estou morrendo de medo. Estou morrendo de medo que o meu filho vai morrer. E o Espírito Santo falou para mim: não é você que está no vale. Quem está no vale é seu filho. Fique em paz que eu estou com ele e ele está bem. Como é que é isso? Tantos versículos da Bíblia, tantos milagres da Bíblia foram transformados diante dos meus olhos, porque um dia eu disse para Deus: usa-me para que pessoas conheçam a Jesus. Não, se Deus me perguntasse: posso levar seu filho para dar uma transformada em coisas na tua cachola, mudar seu jeito de ver, mudar seu jeito de valorizar coisas, pessoas e circunstâncias, para mudar o seu estilo de vida, posso levar seu filho? Não. Mas ele não perguntou, levou, então agora eu falo: então muda, faz o que você tem que fazer, rápido, por favor. E sabe, Deus começa a fazer milagres. Deixa eu contar rapidamente uma ou duas experiências. Um dia eu peguei um ônibus para viajar para uma cidade do interior de São Paulo. Eu ia pregar. Na ida sentei, do lado se sentou uma japonesinha. Sabe, você não conhece o passageiro, você fica... Aí eu falei: oi? Ela: oi. Você mora lá ou aqui? Não, moro lá. E você? Ela falou. Eu falei: não, eu moro aqui, estou indo lá. Aí eu emendei: você veio passear? Ela falou: aham. E você, está indo passear? Eu falei: não, estou indo trabalhar. Mas de fim de semana? Eu falei: eu trabalho em igreja. Que trabalho que você faz? De pastor. Fechou a cara.
Aí eu falei, você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Tirei um folheto, 4 leis espirituais, eu ia dando para ela, pegou e falou assim, eu posso ler para você? Só para ter certeza que você vai ler. E li bem rapidinho 4 leis espirituais para ela. Falei, você entendeu a oração do final? Entendi. Você quer fazer essa oração para você? Quero. Então repete comigo. Pá. Ela aceitou Jesus. Por quê? Porque aquele banco, Deus marcou para eu encontrar com aquela pessoa. Mas eu já perdi a oportunidade. Outro dia eu estava no metrô de São Paulo, correndo na Praça da Sé, como todo paulistano corre e não sabe por quê. E eu estava correndo. E aí 2 moças disseram, moço. Eu parei, olhei, moço, não deve ser comigo. Moço, como é que faz para ir na estação Paraíso do metrô? E eu, apressado, falei, dona, a senhora desce essas escadas rolantes, vai ter uma plataforma, a senhora não precisa dar o sinal, vai vir o trem, ele vai parar na sua frente, a senhora entra no trem, e quando uma voz de taquara rachada fala assim, estação Paraíso, a senhora chegou. Ai, moço, obrigado, porque nós não somos daqui e nós estamos perdidas. Falei, não tem problema, desce essas escadas, fica na plataforma, o trem vai parar, a senhora entra, estação Paraíso, a senhora desce e chegou lá, tá bom? Joia. Então, obrigado, moço, porque nós estamos perdidas aqui. Ai, moço, fala de novo, dona, desce essas escadas e pega o primeiro trem. E fui embora. Quando eu dei 3 passos, o Espírito Santo falou, seu jegue, que oportunidade você perdeu? Estamos perdidas e queremos ir para o paraíso. Eu falei, Deus, não deixa eu perder nunca mais. Fui pregar numa igreja na Bahia, o pastor estava no aeroporto, me pegou, a gente entrou no meio do caminho, 2 polícias militares fardados, pediram carona, ele falou, posso? Falei, o carro é teu. Eles sentaram no banco de trás, e eu virei para trás com essa cara de anta, e virei para eles assim, vocês trabalham aonde? Um olhou para o outro e disse, o cara é cego. Pensaram. Falei, não, eu sei, desculpa. Em que departamento da polícia vocês trabalham? Ele falou, nós somos bombeiros. Falei, eu também sou. E eles sabiam que eu não era, porque militar no Brasil não usa barba. É raro, né? Acho que não tem. Eu falei, não, eu sou bombeiro, vocês não salvam pessoas do incêndio? Eu também. Vocês não usam uma escada para chegar lá? Eu também. Vocês não usam uma água para apagar o fogo? Eu também. Aliás, estou sentindo um fogo queimando debaixo dos pés de vocês aí. Sabe do que eu sou bombeiro? Eu sou bombeiro de livrar pessoas do fogo do inferno. Sabe qual é a minha escada? A Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados de vocês, para vocês não irem para o inferno. Mas já está crepitando as chamas aí debaixo do pé de vocês. Mas a água chama Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou a água da vida. Quem me recebe jamais terá sede. Vocês não querem receber Jesus agora? Um olhou para o outro. Aceitaram Jesus no carro. Não importa o que aconteça com você, o lugar onde você está, o banco do ônibus, do avião, do trem ou o Uber que você pega, Deus te colocou ali para você ser o instrumento dele. Ressignifica a tua vida. O apóstolo Paulo, quando escreve Filipenses, ele vai dizer assim, meus irmãos, não fiquem tristes com as minhas cadeias em Cristo. Espera, é o imperador romano que te prendeu. Mas ele diz assim, não fiquem tristes com as minhas cadeias em Cristo. Cristo me prendeu. No final do Filipenses, ele diz assim, Filipenses, a igreja que se reúna na casa de César, está mandando um alô para vocês, o saúda. Se você parar para pensar, naquela casa tinha 6 soldados da guarda imperial. Da guarda imperial são os meninos mais altos, mais bonitos, mais estudados e quase sempre pertencem à família real. Ou familiares, ou gente muito próxima do imperador. Ele tinha os soldados, daqueles iguais os soldados que tem lá em Londres, que tem aquele chapelão e fica. E todo mundo tira foto, mexe com eles, faz tchauzinho, os caras não se mexem, já viu isso? É mais ou menos assim, o apóstolo Paulo está lá, não tem ninguém visitando, aqueles caras estão lá assim, olhando para ele, ele fala aqui, escuta aqui seus mané, aqui ó, Cristo morreu na cruz por você, pé, e ficava 4 horas pregando na orelha deles e ele não pode falar não. Aí muda a guarda, vem outros, ele pé. O que aconteceu? Dentro do palácio nasceu uma célula, um grupo pequeno que ele chamou a igreja que se reúne na casa de César. O cara que prendeu o Paulo para ele parar de pregar o evangelho, agora tem uma igreja na casa dele, porque ele ressignificou a sua vida. Deixa eu contar rapidamente, posso? Tem mais 5 minutos?
alguns eventos na Bíblia para você ver o que significa a ressignificação das coisas que acontecem conosco. Em nenhum lugar da Bíblia Deus disse que depois de nos convertermos nunca mais iríamos sofrer. Jesus foi muito claro: no mundo tereis aflições. Ainda bem que ele não parou aí. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu vou dar alguns eventos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 judeus, crentes pra caramba. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e manda todo mundo mesmo, ele era imperador de 150 países do mundo naquele tempo, e ele manda que todo mundo, ao som da fanfarra, ajoelhe diante dessa estátua. Os 3 meninos se negaram a ajoelhar, foram presos e levados na frente do imperador, na frente de toda aquela multidão. O imperador disse assim: vocês não sabem que eu tenho poder de matar vocês? Eu vou dar uma segunda chance, vocês vão dar uma ajoelhadinha pequenininha em frente dessa estátua e vocês estão salvos. Os 3 meninos disseram: Sua Majestade, de fato o Senhor tem muito poder no mundo e o Senhor tem mesmo poder de nos matar. Pessoas informadas, politizadas eram esses meninos, eles reconheciam a autoridade. Mas eles disseram: todavia nós não vamos ajoelhar diante dessa estátua, porque nós só nos ajoelhamos diante do Deus vivo, e nosso Deus tem poder de nos livrar das suas mãos. Mas se Deus não quiser nos livrar de suas mãos, ainda assim seremos fiéis a Ele. Uau! Eu posso chamar esses meninos que foram jogados na fornalha de crentes até debaixo d'água. E eles foram jogados na fornalha. O amigo deles, o Daniel, mais tarde, não quer orar para o imperador. Inventaram que tinha que fazer a oração para o imperador. E ele falou: não, só oro a Deus. Deduraram o Daniel foi jogado numa cova de leões. O Daniel, o profeta Daniel. Ele não era qualquer crente forreca. Era consagrado. Jogado na cova dos leões. Injusto. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que situação de injustiça. Deus, você não tem dó dos seus filhos. Pedro foi jogado numa cadeia, arrancaram a roupa dele, acorrentaram pés e braços e mãos e tudo. No dia seguinte ele seria decapitado. Não é justo, ele era o líder da igreja. Por que Deus deixou os caras prenderem para decapitar o cara? Paulo e Silas na cadeia, pregando o evangelho, libertaram uma menina de demônios, e eles foram chicoteados e acorrentados para no dia seguinte também serem decapitados. Injusto, Deus. E Jesus Cristo? Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que nenhuma palavra nem ruim sequer saiu da boca dele, totalmente santo, consagrado a Deus. Deus deixou que ele fosse aprisionado, espancado, chicoteado, espinhos na cabeça, guspe na cara, paulada na cabeça. E antes disso ele está ajoelhado falando: Deus, você pode me livrar dessa cruz aí que vem aí? Ele sabia da cruz. A Bíblia diz que ele suou sangue. Você quer ver uma oração mais forte do que essa? Deus, que sai sangue. Todos os periféricos do corpo dele explodiram e encheu o chão de gotas de sangue. Mesmo assim o pai disse: não. Então ele disse, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego: se nosso Deus não nos livrar das suas mãos, ainda assim seremos fiéis a Ele. Jesus disse assim: faça-se a sua vontade. Injusto Jesus morrer. Eu não sei por que a filha de Daniele foi, não sei exatamente tudo, porque meu filho teve que ir, o seu amigo morreu de Covid, o seu parente está doente, por que você perdeu o emprego, por que as coisas estão difíceis na nossa vida. Eu não tenho respostas para você, mas eu tenho algumas respostas daqui. No final, aqueles meninos são libertos da fornalha, e o imperador muda a lei dele, diz que o Deus daqueles meninos é que era o Deus verdadeiro. Deus tinha um plano de testemunhar para 150 nações do mundo em uma só hora. Ninguém sabia o que Deus estava querendo. E o Daniel? O imperador fala: não há Deus como o Deus de Daniel. E o Pedro? Deus mandou um anjo. O anjo falou: Pedro, tu está pelado, rapaz, veste essa roupa aí, está pegando mal, vamos embora.
Eita, mais droga, eu vou te levar um pedaço do caminho. Uber Gospel. E por que que ele fez isso? Para que a igreja, quando Pedro vai na casa da dona Rode, onde se reuniu uma igreja, todo mundo se espanta de ver Pedro, e aí eles mudam a oração. Livra o Pedro, eles mudam: Senhor, nos dá mais ousadia para pregar o evangelho, custe o que custar para nós. Deus prendeu o Pedro para fortalecer a igreja. E o Paulo e o Silas? Deus mandou um terremoto para salvar o carcereiro. Eu não sei qual é o plano que Deus tem exatamente na sua vida, através de todos os perrengues e dores pelos quais você está passando. Para Jesus, ele falou: Pai, você sabe que eu tenho todo o poder no céu e na terra, não sabe? Pai, sei. Então, eu sei que daqui a pouco o Pedro vai cortar a orelha do menino, aí eu vou ter que colar de volta, mas eu posso fazer alguma coisa? Deus disse: não faz nada não. Deixa eles te prenderem, faz parte do plano. Quando o pessoal chegou de noite lá com enxadas, pedaço de pau, Jesus falou: quem vocês procuram? Eles disseram, alguém gritou no meio da multidão: Jesus de Nazaré! E Jesus disse: sou eu. A Bíblia diz que quando Jesus disse sou eu, todo mundo caiu para trás. Jesus tinha tanto poder que até o bafo derrubava o povo. Pensa nisso. Pedro vai falar: Pedro, se eu quiser, o Pai manda legiões e legiões de anjos. Uma legião é um pouco maior que a torcida do Paraná Clube. Sabe qual foi o maior poder de Jesus? O poder de não usar o poder. Por minha causa e por sua causa. E sabe por que ele aguentou a cruz? A Bíblia diz que o Pai falou para ele: eu vou te meter nessa cruz, meu filho, e vou virar a cara, porque todo o pecado do mundo vai cair sobre você, e eu vou te desamparar. Mas filho, olha o que te está proposto depois da cruz: você se tornará o Salvador do mundo. Então Cristo disse: faça-se a sua vontade. E a Bíblia diz que ele suportou a cruz por causa da glória que lhe estava proposta depois da cruz. Eu costumo dizer que Jesus suportou a cruz porque ele não suportaria viver a eternidade sem você. Ressignifica a tua vida, mesmo que você não tenha compreensão do final da história, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi com Daniel, como foi com Pedro, como foi com Paulo e Silas, e como foi com Jesus. Mesmo que você não sabe o porquê de todas as coisas, um dia na eternidade você saberá o que Deus fez com você e através de você. O segredo de aguentar essa vida é entender que eu existo para um propósito: ser instrumento de falar onde quer que eu vá. E aí o que acontece comigo não são mais acidentes, incidentes, pandemias, desemprego, enfermidades, choque, batida de carro, perna quebrada, hospital. Tudo mudou de significado para mim. Cada coisa que me acontece é o glorioso Deus me conduzindo a lugares que só eu poderia ir e ser dele para aquela gente. Amém?